E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista está buscando vingança. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário. Mas deixando de enrolar, só vamos. Para iniciar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Ilon, onde alguns anos atrás seu irmão acabou desaparecendo e sua mãe, como já estava doente, passou o resto da sua vida procurando ele e acabou morrendo. Com isso ele desistiu de procurar seu irmão e apenas se alistou no exército da Coreia. E quando ele retornou, ele descobriu que encontraram o corpo do seu irmão morto com alguns pertences, e essas coisas ficaram com Ion, onde era uma foto e um relógio que ele tinha dado a ele como presente de entrada na faculdade antes. E quando ele segura esse relógio, ele começa a funcionar, e uma voz fala que esse diário foi feito para ele por seu irmão, onde quando ele estivesse com ele em mãos provavelmente ele estaria morto. Ele fala que saiu para conseguir encontrar um remédio para curar sua mãe, onde ele pensava que ia conseguir voltar rápido. Ele acabou recebendo uma mensagem falando se ele chegar no topo do obelisco seu desejo se tornará realidade. Com isso ele acabou aceitando. De começo ele acreditava que era apenas sonhos, mas logo se deu conta que era realidade. Vários tipos de monstros por todos os lados, e no centro de tudo existia a Torre do Deus do Sol, onde os rumores diziam se passasse no desafio poderia se tornar um deus, mas tudo o que ele queria era apenas o remédio. Com isso ele formou um grupo e começou a subir na torre, e aos poucos eles estavam conseguindo, mas guerras começaram e traidores surgiram por todos os lados, e no final, mesmo tendo conseguido o elixir, não tinha mais ninguém ao seu lado e acabou sendo morto pelas pessoas que mais confiava. Após presenciar tudo isso, Ion acaba despertando e agora ele pode se tornar um jogador no obelisco, e também ele acabou adquirindo todos os poderes do seu irmão, e agora ele está decidido a entrar nesse novo mundo em busca de poder. Tudo isso para que possa se vingar de todos que traíram seu irmão, e não terá piedade de ninguém. Nesse próximo mangá a história começa em um mundo onde várias dungeons apareceram, onde elas se fortalecem com a energia dos mortos. Com isso elas criam uma isca atraente para atrair mais comida. Dentro dessas dungeons sempre tem uma grande quantidade de monstros, e também no coração da dungeon tem um artefato, onde quanto mais velha e perigosa a dungeon é, o artefato é mais poderoso e valioso. Por causa disso, nos últimos anos os reinos, em vez de estar cuidando do seu povo, estão focados em lidar e encontrar artefatos. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Atelier, um explorador de dungeons, onde ele foi ajudar a explorar uma das dungeons mais antigas do reino, junto com um grupo de cavaleiros e outro explorador de rank A. Como é uma dungeon muito antiga, ninguém sabia o que esperava lá dentro, mas como eles estavam com muitas pessoas, eles acabam entrando, e assim que Atelier entra ele usa todas suas habilidades de exploração, e ele também é capaz de saber onde está todas as armadilhas facilmente. E como sempre no coração da dungeon tem um protetor do artefato. Como Atelier é apenas um explorador e não um guerreiro ou um mago, isso sempre foi uma barreira para ele. Com isso ele sempre precisa da ajuda de um deles para conseguir o artefato, e mesmo ele sendo apenas um explorador ele acaba ajudando na luta contra o boss, onde eles conseguem derrotá-lo, e com isso eles conseguem chegar na sala do artefato. Porém Atelier acaba sendo enganado e com isso é traído e morto para que eles pudessem romper a maldição do artefato. Mas logo após isso uma habilidade misteriosa é ativado, onde o artefato acabou escolhendo Atelier como um companheiro, e com isso ele ganhou uma segunda chance e agora vai usar o poder desse novo artefato para conquistar várias dungeons e com isso ficar muito mais forte para que possa aniquilar todos que traíram ele. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um popular jogo de realidade virtual, onde um dia um grupo de guerreiros, onde eles eram os rankers mais altos desse jogo, começaram uma batalha contra um enorme dragão, e rapidamente eles começam a batalha, e mesmo o dragão sendo muito poderoso eles conseguem derrubá-lo com facilidade com suas incríveis habilidades, e com isso eles conseguem derrotá-lo facilmente, e como recompensa eles conseguem 6 partes do dragão. Após o administrador desse jogo presenciar tudo isso, ele fala que um jogo tem que ser divertido, e como eles eram muito poderosos o jogo estava bastante chato. Porém logo após o dragão morrer uma coisa misteriosa estava acontecendo. Outro poderoso dragão, conhecido como Ignis, que era um monstro, acabou tomando consciência, onde seu irmão foi morto pela guilda mais forte desse jogo, composta pelos 6 jogadores mais fortes desse jogo. Após chegar no local onde seu irmão morreu, ela descobre quem são as pessoas que mataram ele. Como ele deixou 6 itens após sua morte, ela se lembra que existe um sistema de ressurreição caso todos os itens sejam reunidos. Com isso ela decide recuperar os itens um a um, e como os inimigos são meros humanos, ela vai massacrar todos eles. Pouco tempo depois um grupo de misteriosos jogadores vermelhos aparece e começam a atacar os jogadores dos mais fracos ao mais fortes, porém alguns jogadores não se importam com isso, apenas sai para caçar slimes, e é quando eles se encontram com Ignis, que consegue derrotar os jogadores facilmente. Mas uma
coisa que costumava ser impossível aconteceu. Como ela salvou o slime, ele deu para ela uma missão onde, se ela ajudar a derrotar um poderoso guerreiro, acabará ganhando uma misteriosa recompensa. E agora ela está decidida a ajudar esse monstro e aniquilar todos os jogadores, e com isso encontrar todos os membros da guilda para se vingar deles e recuperar as partes do seu irmão. Agora, nesse próximo mangá, a história começa em um mundo onde misteriosamente apareceram pelo mundo todo tumbas, onde elas causaram terremotos enquanto apareciam, e dentro dessas tumbas havia coisas chamadas de relíquias. Essas relíquias acabaram fazendo mudanças bruscas no mundo todo, onde, assim como nas lendas, esses objetos possuíam grandes poderes, onde quem conseguisse uma delas podia ganhar várias habilidades diferentes. E rapidamente a história de várias pessoas que possuíam essas relíquias começaram a se espalhar pelo mundo, e por causa disso rapidamente várias pessoas começaram a dedicar suas vidas atrás delas. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Seijo, que começou sua jornada um pouco mais tarde que a maioria das pessoas, mas no fim ele conseguiu encontrar uma relíquia arcaica onde o poder dela deu um grande conhecimento sobre as tumbas e outras informações importantes sobre as relíquias. Ele praticamente ganhou na loteria, porém já era tarde demais. Uma nova lei se espalhou pelo mundo. Aqueles que coletavam várias relíquias começaram a monopolizar elas, e a única opção que restava para ele era trabalhar para uma dessas pessoas. Por causa das suas habilidades, ele foi contratado por uma grande empresa, mas era um trabalho muito difícil, onde ele tinha que sujar suas mãos, e rapidamente ficou conhecido como ladrão de tumbas. E com isso seu chefe começou a ser o mais forte usuário de relíquias do mundo. Porém, quanto mais conhecido ele ficava, Seijo era mais desprezado, onde todos chamavam ele de lixo, que trabalhava para um ditador. E um dia ele acaba sendo mandado para uma missão que na verdade era uma armadilha para matá-lo, e antes de morrer ele jura que vai fazer de tudo para se vingar e acabar com a vida do seu chefe. E assim que estava prestes a morrer, ele acaba ganhando uma segunda chance, e com isso ele volta para o passado, quando ainda as tumbas não tinham aparecido. E agora, com seu poder, ele vai fazer as coisas diferentes. Ele vai conseguir as relíquias mais fortes primeiro que todo mundo, e com isso ficar muito poderoso e se vingar do seu antigo chefe que o traiu e o mandou para a morte. Por fim, ficamos com esse mangá onde a história começa com a Noite Silenciosa, onde ela fez sua primeira aparição no mundo. Com isso o mundo inteiro foi consumido por guerras com incontáveis mortes, e rapidamente a vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então um dia, quando a morte e destruição não parecia ter fim, os mestres marciais do mundo se uniram e formaram a Aliança Celestial Central, e com isso eles criaram uma seita que poderia manter a Noite Silenciosa sob controle, e um poderoso guerreiro se tornou o primeiro líder deles, e ao passar do tempo eles adquiriram incontáveis técnicas de artes marciais, e com isso eles foram capazes de diminuir o avanço da Noite Silenciosa, e ao decorrer da história eles conseguiram ficar muito mais forte, e finalmente a Noite Silenciosa desapareceu. Mas então um dia o atual líder acaba sendo atacado pela Aliança Central, onde eles falam que ele tinha traído eles, e até mesmo seus amigos que lutaram a guerra ao seu lado por décadas estavam contra ele. E mesmo ele tendo um enorme poder, a Aliança Central acabou fazendo um acordo com a Noite Silenciosa, e agora não tinha como derrotá-lo sozinho. Antes de morrer ele pede para não machucar seu único filho, conhecido como Mudon, e eles aceitaram a proposta. Com isso seu pai tira a própria vida na sua frente para protegê-lo. 3 anos depois desse evento, Mudon acabou se tornando um escravo que era maltratado diariamente, e ele nunca aprendeu nada sobre artes marciais para conseguir revidar, e com isso ele tem que aceitar e apenas abaixar sua cabeça. Porém, pouco tempo depois ele acaba encontrando as técnicas de artes marciais secretas deixadas para trás por seu pai, e rapidamente começa a adquirir novas habilidades e ficar muito mais forte. E agora ele está decidido a se vingar de todos que traíram seu pai, e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho.